bem com vocês? No vídeo anterior eu falei com vocês sobre alguns direitos que o ator e a atriz mirim têm. E hoje, neste vídeo, eu vou falar sobre alguns deveres. Isso mesmo, nós não temos só direitos, temos deveres também. E se você gosta desse assunto, não se esquece, clique aqui, ative o sininho, se inscreva no meu canal e envie esse vídeo para outras mamães. Eu sou Fernanda Dez e eu vou ajudar você a inserir seu filho na carreira de ator e atriz mirim. Então, vem comigo! Bom, mamães, o que eu vou falar aqui pra vocês pode parecer muito óbvio, mas para as mamães que estão aqui começando, quando você ouvir isso vai ficar assim, muito mais claro, né? Porque quando a gente está começando tem muitas informações que a gente não tem, que a gente não sabe, e isso é super normal também, viu? Então o que eu vou falar aqui hoje, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o horário de gravação, o horário que você tem que estar no local de gravação. Quando seu filho passar num teste e for gravar, você vai receber com antecedência esse horário. E aí, normalmente, você vai chegar no local dentro daquele horário. O que já aconteceu comigo? Como eu moro aqui em São Paulo e a gente tem esses imprevistos de trânsito, né? Normalmente eu saio assim um pouco adiantado da minha casa, para caso eu pegue algum trânsito, não chegue atrasado, porque é muito importante que você não chegue atrasado, porque isso acaba atrasando toda a equipe, toda a produção, todo um trabalho, horário, né? E é muito ruim. Então, o que eu faço? Quando eu recebo lá o meu horário, eu já vou buscar no dia, né, de manhã, já começo a ver como tá o trânsito, porque eu moro aqui em São Paulo. Se você mora no interior, recomendo que venha um dia antes, durma aqui em São Paulo, mais próximo possível do local de gravação, para ficar mais fácil. Mas, né, no caso, eu já que moro aqui, eu costumo fazer isso, vejo o horário e tudo mais, costumo sair muito mais cedo da minha casa, para caso, né, acontecer num trânsito, um acidente, alguma coisa que a gente não consegue prever, eu consiga chegar dentro do horário pedido. Quando eu chego muito adiantado, porque já aconteceu, gente, já aconteceu de eu achar que ia pegar um trânsito louco, aí chega no meio do caminho, o trânsito estava aberto e eu cheguei muito cedo no local de gravação. Quando eu chego muito cedo, eu costumo esperar no carro dar o horário. Se você chegar tipo uns 20 minutos de antecedência do horário, aí não tem problema, você entra, fica ali esperando. Mas quando você chega muito adiantado, você também pode atrapalhar a equipe. Porque se eles pedem para você estar um horário lá, é que antes desse horário, eles já vão estar fazendo todo um trabalho por trás, nos bastidores, e às vezes a gente está lá, a gente acaba de uma certa forma atrapalhando. Então, se você chegar muito tempo adiantado, fica no carro, espera um pouquinho, espera dar lá o próximo horário que vocês combinaram e aí você chega e entra. Aí você vai falar assim, poxa Fernanda, né, mas essas coisas de horário, a gente sabe que tem que chegar no horário, né, eu vou chegar no horário, mas pode acontecer algum imprevisto. E é importante falar sobre isso, porque eu já vi situações em que a mãe chegou muito atrasada e outras situações que eu não presenciei, mas que eu ouvi depois a produção falando, fulano chegou muito adiantado, né? A gente pediu para estar aqui 8 horas, quando era 6 horas a pessoa já estava aqui. Então não é legal. Às vezes a gente acha, né, que vai chegar mais cedo e vai agradar e, né, e eles vão ficar felizes, mas a gente acaba atrapalhando. Então é por isso a importância de você saber o horário certinho, tá bom? E só fazendo um adendo aqui, mamães, eu nunca vi nenhum ator, nenhuma atriz mirim perder o trabalho por conta de chegar atrasado, mas eu já vi cada mamãe levando cada bronca que, olha, eu não queria estar no lugar dela de jeito nenhum. Então atente-se, programe-se, porque a equipe tá ali, tem toda uma programação. Se você chegar atrasada, você acaba atrapalhando todo mundo e aí você vai merecer essa bronca. Então se você não quer ficar dentro dessa estatística, programe-se, mamães. E olha só o que eu vou falar aqui, pode não parecer, mas isso é um dever e é uma obrigação sua, mamãe e do ator e atriz mirim. E o que é isso? O texto. Se o seu filho for fazer um comercial, uma série, uma novela, enfim, algo que tenha texto, é obrigação do seu filho chegar com o texto decorado. Lembra que eu falei no outro vídeo que você, mamãe, é empresária, cabeleireira, maquiadora, motorista, enfim, você também vai ter que ser a diretora do seu filho nesse momento. Não que ele tenha que chegar lá interpretando o texto, né? Não é isso. Lembra que eu falei sobre esse assunto num outro vídeo. Mas você tem que preparar o seu filho para que ele esteja com o texto totalmente decorado. Aí lá, chegando lá, ele vai saber, o diretor vai saber como dirigir, falar para ele falar na entonação certa e tudo mais.
O que acontece comigo? Eu sempre faço isso com a minha filha. Hoje mesmo eu estava ensaiando um texto com ela, porque ela vai fazer uma peça de teatro, então eu estava ensaiando, passando o texto com ela. O que acontece comigo? Como ela tem 6 anos, né, e ela tá naquela fase de começar a fazer a leitura, de alfabetização, de começar a ler direito, eu ainda passo o texto com ela, porque às vezes ela lê alguma coisa e não entende, não consegue entender o contexto todo do que ela tem que fazer. Então eu passo com ela, porque eu também sou a diretora, cabeleireira, mãe, empresária, motorista, sou eu que faço tudo com ela. Então a gente deixa o textinho dela super decorado e aí quando ela chega lá, ela vai falar certinho o texto decorado e o diretor vai dizer para ela, olha, aqui você fala mais alto, aqui você fala mais baixo, mais feliz, aqui triste. Mas o texto dela sempre na ponta da língua. Isso é um dever seu, mamãe. Não esqueça. Seu filho tem que chegar com o texto decoradinho na ponta da língua. Se caso chegar lá na hora de gravar, o diretor mudar uma palavrinha ou outra, tudo bem, mas tem que estar decoradinho. Isso é um dever do ator e da atriz mirim. Recebeu o texto, estuda o texto, chega com ele lá na ponta da língua. Deixa eu fazer mais um adendo aqui pra vocês. Eu tava pensando aqui agora, né? Falei de decorar texto e tudo mais. Eu vou fazer um outro vídeo falando pra vocês como eu ensinei a minha filha a gravar os textos sem saber ler. Hoje em dia, né, ela tá na fase de alfabetização ainda, mas ela já lê, né, já consegue entender de algumas coisas. Mas quando ela tinha lá 3, 4 anos, que ela não sabia ler, eu ajudei ela com algumas técnicas que eu mesmo criei aqui comigo, sabe? Buscando, pesquisando, fui fazendo e deu super certo. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso. E lembrando, gente, minha filha com 3 aninhos, ela tinha 3 anos, ela narrou um comercial de 1 minuto e meio. Então, e funciona, viu? Vou passar tudo isso pra vocês. Outro dever muito importante, na verdade extremamente importante, são as documentações necessárias para o seu filho gravar. Isso é de responsabilidade total da mãe. A mãe tem que estar com todos os documentos prontos para que a produtora possa enviar para o Ministério Público. Por quê, gente? E se tratando de criança, você vai ter toda uma lei por trás que a criança tem que ter autorização para gravar, autorização de um juiz, do Ministério Público, e para isso precisa de toda uma documentação necessária, que inclui, além de RG, CPF, aqueles documentos básicos, inclui também atestado médico, boletim escolar para comprovar que a criança estuda e está frequentando a escola, porque tem, sobre trabalho infantil, exploração infantil, então tudo isso eles são muito atentos, então precisa de toda essa documentação. Eu vou deixar aqui na tela, aqui embaixo, sei lá, aqui, qualquer lugar aqui da tela, eu vou deixar um linkzinho aqui, você clica e lá vai ter um vídeo que eu já falo sobre esses negócios de documentação e tudo mais, sobre a importância disso tudo, tá? Então essa é uma obrigação da mãe. O que às vezes acontece que a agência vai te ajudar com isso? Normalmente você vai precisar de uma autorização de uso de imagem, né? E aí isso é a produtora ou a agência que vai te enviar, aí você vai preencher tudo certinho, vai levar no cartório, reconhecer firma, para você ver a importância, gente, não é qualquer documentozinho, qualquer coisa não. Você vai fazer isso certinho, vai juntar com os outros documentos necessários que já foi pedido para você e você vai enviar para a produtora. Caso você esqueça alguma coisa ou você não fez certinho, não fez direito, você pode ter certeza, seu filho não vai gravar, porque ele vai ser cortado, porque eles levam muito a sério essa relação de documento, porque se tratando de crianças, gente, eles são chatos, e com toda razão, né? Porque infelizmente existe a exploração infantil e se tratando de criança, eles têm que ser críticos mesmo. Então não se esqueçam nunca. Toda a documentação você revisa, faz lá um checklist, vê se tá tudo certinho e deixa tudo em ordem. Olha, mamães, eu falei pra vocês aqui sobre atraso, né? Chegar atrasado é ruim, você vai tomar aquela bronca na frente de todo mundo. Mas agora, esse caso de documentação é crítico. Crítico mesmo, mamãe. Se vocês não fizerem o documento certinho, seu filho vai ser cortado e ele não vai gravar. Aí eles vão pegar uma outra criança lá de stand-by, que a mãe fez tudo certinho e seu filho vai estar fora desse projeto. Então, atente-se. Então, linkado a esses documentos necessários que vão ser pedidos para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os contratos, que também é dever da mamãe, assim que receber,
ler todo o contrato, fazer a complementação, porque lá no contrato tem as dicas, o que vai ser feito, se você concorda, se você não concorda, o porquê que você não concorda. Então, esse documento é de responsabilidade da mãe preencher certinho e enviar para a agência. Todos os documentos têm que estar assinados antes de você entrar para gravar, tá? Porque pode acontecer alguma coisa lá no estúdio de gravação lá e você não assinou e dá algum problema, então eles não vão aceitar. Se você não assinar todos os contratos antes de gravar, você não vai entrar para gravar. Isso também é bem sério, eles levam muito a sério. Então atente-se a tudo, se tem alguma coisa que você não concorda ali no contrato, entre em contato com a sua agência, pergunta, tira dúvidas, não tem problema nenhum. Eu sempre faço isso quando eu tenho algumas dúvidas ali de contrato e a gente acaba se acertando. Então tudo vai de uma boa conversa. Então atente-se e assine todos os contratos. Existem ali algumas cláusulas no contrato que a gente às vezes não entende, né? Nós não somos da área jurídica, então tem alguns termos ali que a gente não entende. Então é importante você ter uma boa relação com a sua agência, você vai ter o suporte dela. Tudo que você tiver de dúvida, você pode ligar na agência e falar, olha, eu tô vendo aqui no contrato, eu não tô entendendo, eu tô com alguma dúvida, você pode me ajudar? E eles vão explicar certinho pra você, não tenha vergonha, eu sempre faço isso. Sempre que tem alguma coisa lá no contrato que eu não entendo, eu ligo, eu converso, e aí eles me explicam certinho. E aí se tem alguma coisa que eu não quero fazer, que eu não acho legal, eu falo com eles e a gente tem toda essa troca, todo esse suporte. Então, mamães, não precisa ter vergonha, não assine o contrato se você tiver com alguma dúvida, porque às vezes é uma coisa que você não entende, vai chegar na hora você não vai querer fazer, mas aí você já assinou o contrato. Então, se tiver alguma dúvida, liga para o seu agente, para sua agência, porque eles têm toda essa responsabilidade, tá bom? Outro dever muito importante, que é o seu dever, mamãe, que eu já falei em outros vídeos, mas eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, é sobre o comportamento do seu filho dentro do set de filmagem. Você, mamãe, tem que ensinar o seu filho a se comportar dentro do set de filmagem. O seu filho, ele tem que saber que quando ele estiver gravando lá, ele tem que fazer exatamente o que o diretor pedir e ficar exatamente onde o diretor mandar ele ficar. Porque muitas vezes você não vai estar lá dentro do set de gravação. Seu filho vai gravar, na verdade, na maioria das vezes. Na maioria das vezes, seu filho vai estar lá dentro no set de gravação, gravando com o diretor e toda a equipe, e você vai estar lá na salinha de espera. Então, você tem que ensinar ele a ter esse comportamento longe de você. Por que eu tô falando isso? Eu já presenciei crianças ali derrubando o set de filmagem, gente. E de verdade, derrubando, o diretor ficando pé da vida, né? Mas por se tratar de criança ali, ele não podia, né, estourar como eles costumam fazer com os adultos que dão trabalho. Então você tem que ensinar o seu filho a fazer isso, a ter um bom comportamento. Até porque é bom também para a segurança do seu filho e das pessoas da equipe que estão lá dentro. Porque dentro do set de filmagem existe aquelas fiações, os equipamentos pesados que estão ali montados, né? Eles tentam fazer com toda a segurança, mas a gente precisa ali ajudar também a manter essa segurança. De repente seu filho tá lá correndo para lá e para cá, bate no equipamento, tropeça, o equipamento pode cair em cima do seu filho, machucar ou machucar uma outra pessoa da produção. Então isso não é legal. Então ensine o seu filho, esse é um dever seu, mamãe, de ensinar o seu filho a se comportar, e lá dentro quem manda é o diretor. Então ele vai ter que obedecer o diretor lá dentro. Você, mamãe, só vai saber do comportamento do seu filho se alguém vir te falar lá fora. Que já aconteceu comigo. Uma vez a minha filha foi gravar, né, um comercial de uma empresa muito grande junto com o menininho que ia ser o irmão dela. Gente, o menino deu tanto trabalho, que a produção teve que chamar a mãe dele umas 2, 3 vezes lá na salinha onde que a gente estava, e a mãe dele foi, né, conversou, deu bronca e tudo mais, mas o menino não parava. Teve uma hora que ele até se pendurou na sacada, olha o perigo, né? E aí o que a equipe fez? Tirou o menino, não gravou com ele, gravou só com a minha filha, porque ele tava dando muito trabalho e nem a mãe conseguiu assim controlar. Isso é muito chato. E depois disso eu nunca mais vi o menino. Não tô dizendo que ele não fez mais trabalho, mas eu nunca mais vi o menino fazendo nada. Então tome cuidado, porque isso pode ser prejudicial.
a equipe não vai querer trabalhar com uma criança que dá trabalho, que ela pode se machucar e vir a acontecer uma coisa até mais grave. Então, se você, mãe, não tem o controle do seu filho, eles não vão se responsabilizar por isso não, a responsabilidade é sua. Outro dever muito importante da mamãe e do ator e da atriz mirim são os ensaios. Mamães, atente-se, sempre que você for fazer algum trabalho que é necessário você fazer ensaios antes, não falte aos ensaios, porque isso vai atrapalhar toda a equipe, todos os atores que estão ali envolvidos naquele projeto. Quando você tem ensaio, eles precisam de você ali, né? Do seu ator, da sua atriz mirim ali. Então, vocês não podem faltar aos ensaios. E tem também as reuniões, né? Porque hoje, sendo ali, todo o trabalho está sendo online, né? Só na hora da gravação, por conta da pandemia, a gente vai gravar. Muitas gravações, às vezes, também é online. Então, quando você tem essas reuniões, não falte nas reuniões, porque é ali que vão ser discutidas coisas, vão ser discutidos alguns papéis, algumas falas. Às vezes ali naquela reunião eles começam a entender que alguma coisa pode ser mudado para o seu filho, para sua filha ou para algum outro ator, que vai mudar algum contexto do projeto inicial. Então é muito importante que você não falte. Se por acaso acontecer alguma coisa, né, que realmente, olha, não deu, aconteceu um acidente, ou eu tava indisposta demais, precisei ir no hospital, sei lá, alguma coisa assim que é bem extrema, você avisa, não esqueça de avisar, avisa, pede para aquela pessoa que está comandando ali a reunião gravar a reunião, para que você possa assistir depois, para que você esteja bem entrelada mesmo no assunto, porque senão vai acabar atrapalhando tudo e aí fica muito chato e não é legal. Então atente-se a isso, mamães, não se esqueçam. Algum problema, avisem, não falte. Esses ensaios que eu tô falando para vocês, mamães, se aplicam um pouco mais no teatro, né? Quando você tem uma peça de teatro que seu filho vai participar, então você vai ter muitas reuniões, ensaios ali. Mas também tem alguns comerciais que vão ter algumas reuniões sim. Por exemplo, a minha filha fez um comercial bem grande e antes mesmo da gente gravar esse comercial, quando todas as crianças foram aprovadas, nós começamos a ter reuniões e dentro dessas reuniões algumas coisinhas foram mudadas, algumas falas, né? É claro que no final, né, tudo vai acontecer lá dentro do estúdio da gravação. Mas o que foi bom também, e é muito bom as crianças estar participando, todo mundo ali junto. As crianças começaram a se conhecer, a interagir uma com a outra, a interagir com o diretor, com o pessoal da produção. E aí quando eles chegaram lá na gravação, eles já estavam praticamente que todo mundo ali familiarizado. Então fluiu muito bem o comercial, foi gravado muito rápido e foi bem legal. Então, quando tiver essas reuniões, é bem importante você participar. Outro dever muito importante, e esse é extremamente importante mesmo, mamães, é que você tem que falar totalmente a verdade na hora de fazer um teste. Não minta para pegar papel, não pode fazer isso, porque você pode mentir, aí você vai chegar lá e vai pegar aquele papel, chegar lá na hora, você falou que faz alguma coisa e não faz, aí atrapalha toda uma produção, toda a equipe, todo um planejamento que já tinha ali. Então não minta, fala sempre a verdade. Como assim, Fernanda, falar a verdade? O que eu vou mentir? Você não pode mentir coisas simples, gente. Não pode mentir a idade, não pode mentir o tamanho que a criança veste de manequim, de sapato, não pode mentir se a criança fala, que a criança fala uma língua que ela não fala, não pode mentir nada, não pode mentir, por exemplo, se você vai fazer uma propaganda para uma companhia financeira, vamos supor aqui um banco, e aí você fez já para um outro banco, sempre vai ter lá no contratinho seu lá. Já fez algum trabalho para um concorrente direto? Se sim, para qual? E aí se você fez e colocar lá que não fez, a pessoa vai descobrir, porque eles estão sempre ali envolvidos, se conhecem e tudo mais. Então se você fez, você fala, eu fiz há tanto tempo, ainda está no ar, não está mais em veiculação, você tem que falar a verdade. O que aconteceu já comigo? Uma vez a minha filha fez um teste para uma escola de inglês, de idiomas.
E aí a moça, né, a Booker me chamou e falou, olha, tá tendo um teste, né, super perfil da sua filha, vamos fazer? Eu fui super sincera com ela, eu falei, olha, a minha filha não fala inglês, não tem como ela fazer um comercial de inglês se ela não fala. Aí o que ela falou? Não, olha, nós temos aqui uma frase e ela vai falar só essa frase em inglês. Você consegue trabalhar isso com ela? Aí sim, eu consegui. Eu não falo inglês, mas o pai dela é fluente, então aí o pai dela acabou ajudando ela a fazer uma pronúncia correta e tudo mais, e aí ela fez o teste, mas eu fui super sincera. Eu falei, olha, ela não fala inglês e tudo bem, fluiu, porque assim, se você ficar mentindo para pegar o papel, fica naquela angústia de querer fazer tudo, de querer que seu filho grave, e aí vai chegar lá na hora, o seu filho não vai saber fazer, aí vai acabar queimando a imagem do seu filho. Então não faça isso, sempre fale a verdade. Outro dever muito importante, né, e é diferente de você estudar o texto, é você estudar o seu personagem. Caso seu filho vá gravar alguma coisa que tenha um personagem, que exija um personagem, você tem que estudar ele. No texto, você vai ver lá o que ele faz, o que aquele personagem faz, se ele tem alguns trejeitos, se ele tem sotaque. Então aí você vai lá ler todo o texto, vai começar a interpretar esse texto e aí você vai ter que estudar esse personagem, você vai ter que adequar o personagem que você vai fazer ao texto e ao que está pedindo ali no texto. Vou dar um exemplo muito básico aqui de, por exemplo, seu filho passou numa novela que é caipira, tem um personagem que é caipira. Então ele vai ter que estudar esse personagem e começar a falar com um sotaque caipira, é o chamado laboratório que a gente faz do personagem. Então você estuda esse personagem e começa ali a colocar as características que pede. Por exemplo, a minha filha já fez um personagem que era um menino. Ela é uma menina e fez um menino, e esse menino era um bichinho. Então ela começou a estudar a característica desse personagem, desse bichinho, e ela começou a andar igual um bichinho, fazer gestos iguais a esse bichinho, porque ela ia ser um bichinho e esse bichinho ainda ia ser um menino, né? Era menino mesmo, não era um bichinho macho, era um menino que era metade menino, metade bicho. Então aí ela foi estudando e fez isso. Então, muito importante, estude seu personagem. Então, fazendo mais um adendo aqui sobre esse assunto, mamães, é responsabilidade do seu filho estudar o personagem, porém, sua responsabilidade também, né? Porque é você que tá ali, né, ajudando seu filho, então você tem que elaborar tudo ali que tá pedindo no texto, né? E ajudar o seu filho com isso. Caso você tenha um professor ou consiga contratar alguém que possa ajudar ele a estudar esse personagem e elaborar, aí tudo bem. Mas, né, no caso das mães iniciantes, normalmente nós não temos isso quando a gente está iniciando, né? Então é você mesmo que vai ter que fazer isso, é a responsabilidade sua também. Bom, mamães, o que eu vou falar aqui para vocês agora não é bem um dever. Eu vou levar mais assim como uma dica para vocês. Eu, como mãe de atriz, sendo criança, eu levo para mim como um dever. Mas aí para vocês pode ser que fique mesmo como uma dica. O que é se resguardar antes da gravação? Mas o que é isso, Fernanda, se resguardar? Bom, e se tratando de criança, ela vai brincar todo o tempo, né? Pelo menos a minha filha é assim, ela brinca todo o tempo. E aí, quando ela vai gravar, tem alguma gravação marcada, eu resguardo ela para ela não se machucar. Então, assim, eu não deixo muito ela ficar andando de bicicleta, de patins, de skate, que são coisas que ela gosta de fazer, porque eu tenho medo que ela se machuque, né? E aí, como que ela vai fazer essa gravação? Ela pode quebrar um braço, por exemplo, né? Criança, a gente não tá ali, não tem previsão do que ela vai fazer. Pode quebrar um dentinho, pode fazer alguma coisa ali que acabe prejudicando a gravação. Então eu levo como um dever, eu resguardo a minha filha quando ela vai gravar, aquela semaninha ali antes de gravar, eu resguardo para que não aconteça nenhum acidente, que ela possa chegar lá segura e não atrapalhe nada da equipe ali, todo o planejamento que a equipe já teve. Além disso, mamães, uns 2 ou 3 dias antes da gravação ali, eu já começo a colocar minha filha para dormir mais cedo,
Quando ela tá brincando ali, eu faço algumas brincadeiras mais leves, que não leve ela a ficar muito eufórica, muito ansiosa. Então eu sempre faço isso uns 2, 3 dias antes da gravação. Porque aí quando ela chegar lá, ela vai estar muito mais tranquila, descansada e vai fluir muito melhor. Então essa também é mais uma dicasinha que eu dou pra vocês, tá? Mas agora, voltando aqui para os deveres, eu vou falar para vocês sobre algo muito importante, que é o visual. Você tem que manter o visual do seu filho exatamente como ele fez o teste. Por que você está falando isso, Fernanda? Bom, mamães, porque quando você vai fazer o teste, seu filho vai fazer o teste, você envia lá as fotos dele, o vídeo da apresentação dele e o cliente está vendo a criança exatamente como ela é ali. E aí chega no dia de gravação, seu filho chega diferente. Mas diferente como, Fernanda? Não são só uns dias do teste? São só uns dias. Mas eu vou dar um exemplo. Sua filha tem o cabelo cacheado, todo bonitão, aqueles caixões lindos, maravilhosos. Aí chega no dia, você vai levar ela, você quer deixar ela mais bonita, mais apresentável no seu conceito e você acaba fazendo uma chapinha no cabelo dela. O cliente vai chegar lá, você vai chegar lá, o cliente vai lá e fala assim, mas não é essa menina que eu pedi? A menina que eu pedi tinha cabelo encaracolado. Outra coisa, cortar o cabelo, né? Sua filha ou seu filho fez o teste com o cabelo de um jeito, aí você antes de gravar vai lá e passa a tesoura no cabelo do seu filho, da sua filha. Aí vai chegar lá, o diretor vai falar, peraí, não foi essa criança aqui que eu aprovei, a criança que eu aprovei tinha o cabelo assim, assim, assado. Então, após a sua filha ser aprovada, o seu filho ser aprovado para um comercial, você não pode mais mudar o visual do seu filho até o dia que ele for gravar. E se acontecer alguma coisa assim, Fernanda, que não é do meu controle? Por exemplo, meu filho está na fase de dentição, a minha filha está na fase de dentição, de troca de dente. E se ela perder um dente no meio do caminho? O que eu faço, Fernanda? Você vai ligar para a agência e vai falar, olha, o meu filho perdeu um dente, né? E aí eles vão ver lá o que eles vão fazer. Tem alguns casos que o seu filho não vai gravar por conta desse dente que ele perdeu, eles vão colocar outra criança no lugar. Mas é importantíssimo que você seja honesta, porque aí eles vão olhar para você com bons olhos e isso não vai prejudicar o seu filho no próximo comercial que ele for gravar. Então seja sempre honesta. Aconteceu algo que você não tem controle, como cair o dente, avisa. Mas o que depender de você, você não muda o visual do seu filho, porque senão pode acontecer deles pegarem o stand-by e colocar no lugar. Porque muitas vezes o cliente quer aquela criança daquele jeitinho que ele viu. Então, se tiver que mudar alguma coisa ali, eles não vão querer e vão pegar outra criança. Eu vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo, que eu já até falei em outro vídeo, mas eu vou falar aqui de novo. A minha filha, ela passou por um processo, né, de seleção de um comercial de creme dental. E aí ela tava lá toda bonitinha com os dentinhos dela no percurso do teste. Foram vários dias da semana, né? E aí, quando chegou assim 2 dias, ela tinha sido aprovada e tudo mais, ela ia gravar o comercial. Chegou 2 dias antes do comercial, gente, ela perdeu o dente. Foi natural, assim, ela não bateu, não caiu nada. O dentinho dela já estava mole, porém, acabou caindo 2 dias antes. E o que eu fiz? Eu fui super honesta, eu liguei na agência e falei, olha, ela tá comercial para daqui 2 dias, só que ela perdeu o dente, porque ela tá na fase de troca de dente, né? E aí, infelizmente, pegaram o stand-by que tava com todos os dentinhos. Ela perdeu, esse comercial ela perdeu. Mas assim, foi negativo pra mim? Não, porque eu fui super honesta, eu liguei e falei, agora imagina eu chegar lá com a minha filha desdentada, banguelinha, lá na hora de gravar o comercial. Aí sim ia ficar ruim pra minha imagem e pra imagem da minha filha. Então, assim, tudo bem, né, a gente fica assim meio, né, perdeu o comercial e tudo mais, só que a agência me olhou com bons olhos, a produtora me olhou com bons olhos, o diretor e tudo mais, e depois ela acabou fazendo outro comercial com a mesma equipe, um outro comercial que não tinha nada a ver com creme dental, mas por quê? Eu fui honesta, então ela perdeu um, mas acabou fazendo outro depois. E agora, para esse vídeo assim não ficar tão extenso, né, um último dever aqui que eu tenho para falar para vocês, é uma coisa que não acontece muito, não é de costume acontecer, mas pode vir a acontecer. Comigo já aconteceu 2 vezes só, mas aconteceu, então eu acho legal falar aqui pra vocês, né?
que é o cachê. O que acontece com o cachê? Seu filho vai gravar e tem lá todo o prazo de receber o cachê e normalmente a agência recebe o cachê e ela vai passar para você o combinado, né? Vai descontar a porcentagem que vocês combinaram lá no contrato e vai depositar, né, na conta do seu filho aquele valor. Mas o que já aconteceu comigo 2 vezes? Só 2 vezes, tá, gente? O cliente quis pagar direto para a mãe do modelo, no caso, né, sou eu, para a mãe da atriz. Então, o cliente depositou o valor integral na conta da minha filha. E aí, qual foi o meu dever? Que é o dever de vocês também. Quando caiu esse pagamento, eu fui lá ver, verificar e vi que estava o pagamento integral. Então, eu liguei na agência e falei, olha, o cachê que caiu aqui na conta da minha filha não foi o cachê combinado, né? Caiu o cachê integral. E o que eu tenho que fazer? Então, aí ela me falou, olha, o cliente preferiu pagar direto para você, então você agora vai depositar o valor combinado para mim. Então, foi isso que eu fiz, gente. Eu peguei lá o valor combinado com a agência, porque nada mais que justo, né? E depositei para ela. Aconteceu só 2 vezes, normalmente o cliente já acerta direto com a agência, né? Tem aqueles trâmites de documentação e tudo mais. E aí já paga direto para a agência e a agência passa o cachê combinado para você. Mas, se caso acontecer do cliente querer pagar diretamente para o seu ator, para sua atriz mirim, o seu dever é avisar a agência e na mesma hora que cair esse pagamento, você, assim, o mais rápido possível, passar o valor para a agência. Combinado? Bom, mamães, eu trouxe aqui para vocês alguns dos nossos deveres que eu acho muito importante. Tem muito mais e eu vou falar sobre outros deveres em outros vídeos, mas eu acho legal trazer isso aqui para vocês, principalmente para as mães iniciantes, né, que não sabe, não entende muito e tem que ter esse tipo de informação. Eu acho legal trazer aqui para vocês. E se vocês acham útil esse tipo de informação, acha que ajudou vocês, envie esse vídeo para outras mamães também, para que possa ajudar outras mamães que estão aí na dúvida, estão começando a carreira. E não se esqueçam, mamães, se inscrevam aqui no meu canal, dá um like, ative o sininho e eu espero vocês nos próximos vídeos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou você me procura lá nas outras redes sociais que eu respondo tudinho para vocês. Então, até a próxima!